Muito bem, bom dia a todos novamente, sejam bem-vindos. Nossa primeira reunião de trabalho aqui, agora com todos vocês, com as aulas atribuídas do projeto. Eu gostaria que vocês, se pudessem, né, se vocês se sentirem confortáveis, vocês abrissem a câmera um pouquinho para fazer um registro fotográfico, a gente também se ver, se olhar, se conhecer um pouquinho. Já estou vendo a Janaína. Bom dia, Jana, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem, graças a Deus, Marcos. Então, tá bom. Danilo, é que a minha tela agora começa a congelar um pouquinho. Vou até preparar um plano B, porque assim como vocês, a gente aqui também sofre com queda de internet, viu? Então, essas quedas da internet são complicadas. Eu já estou vendo aqui que a minha tela está travando. Isso é um prenúncio de que a internet pode cair. Se por acaso a minha internet cair, gente, vocês tenham um pouquinho de paciência que a gente retorna. Eu tenho um plano B aqui que eu já vou deixar meio que engatilhado caso isso aconteça. Bom dia, Danilo, tudo bem? Bom dia. Ô, Janaína, você é de qual escola, Janaína? Da Agnes. Sou vice-diretora da Agnes. Obrigado pela presença. Danilo, você é de qual escola, Danilo? Augusto Mariani. Ô, Janaína, os seus professores estão podendo participar ou você está representando eles aqui? Por enquanto, eu estou representando. Ah, tá bom. Ótimo. Eles estão com aula, nós acabamos de ter uma roda de leitura com a PCNP Elenir, e eles estão terminando as aulas, assim que puderem, eles vêm. Ah, tá ótimo, maravilha. Elaine Aparecida Vieira, bom dia. Acho que a Elaine está um pouquinho afastada. Luiz Antônio, bom dia, Luiz, tudo bom com você? Eu já gostei desse fundo aí, hein? Adoro o livro, olha só que maravilha, que estante maravilhosa essa, hein? Ô, Luiz, você é de qual escola? Luiz, seu microfone está fechado, tá? Eu sou da escola Armel Miranda. Ah, muito bom. E, a Armel Miranda é cheia de Luiz, hein, rapaz? Quantos Luizes que nós temos, hein? Tem bastante mesmo. Seja bem-vindo. Fabiana, seja bem-vinda. Fabiana Lima. Tudo bem com você? Obrigada. Da Dário Geomestre. Dário Geomestre. Seja bem-vinda. Enaldo, bom dia para você. Bom dia, professor. Tudo bem? Como é que estão vocês? Eu sou da escola Armel Miranda, professor. Ah, que maravilha. Castilho em peso aqui, hein? Olha que maravilha. Maravilha. Castilho sempre participando, né? Com Graças certeza. a Deus. Castilho é muito proativo. Gostamos bastante de vocês, das escolas. Vocês são maravilhosos. Estive ontem em Castilho, estive aí no Dário. Que maravilha. Anice. Anice está com a gente? Bom dia, Armel Miranda. Bom dia, olha só. Silvia. Tudo bem? Tudo bom. Silvia, bom dia. Bom dia. De qual escola que você é, Silvia? Mitsada. Mitsuzada, Pereira Barreto, com Pereira tudo Barreto. também, hein? Coordenador aqui, e o Vitor está participando também, tá, professor? Aê, muito bom. E o Juventino TV? Quem está falando pela Juventino aí conosco? O Marcos, sou eu, Carlos. É que o meu nome está como Juventino lá, que eu não mudei não mudei o login lá para entrar no Meet. Bom dia, sou Juventino. Se você está lembrado de mim, nós trabalhamos junto, Marcos. Agora eu estou vendo a tua foto, estava travada a minha imagem, agora apareceu aqui, rapaz! Tudo bom? Tudo bem, cara? Que prazer a gente se rever, hein? Maravilha! Como professor trabalhando junto e também lembrar que eu já dei aula para você, né, cara? Então, foi meu professor, cara, muito bom, maravilha. Tamo junto. Olha, lá na Itagamo, que coisa maravilhosa. Você está agora no Juventino, então? Estou no Juventino agora. Voltei esse ano para o Estado, depois de 20 anos longe do Estado, continuo em alguns particulares aí, mas
voltei para o estado esse ano. Graças a Deus, estamos juntos aí. Então tá bom, maravilha. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Célia? Bom dia, Célia. Olá, bom dia, tudo bom? Tudo, Célia. De onde você fala, querida? Eu sou de Andradina. De Andradina. Com qual escola que você está com aula do Além da Eu Escola? estou na escola do Teodoro. Ah, FTA também. Muito bom. Obrigado pela presença, Célia. Tamires? Nada. Bom dia, eu sou da escola Noêmia. Bom dia, Tamires, Noêmia. A minha escola, hein? Seja bem-vinda. Alice? Alice Pressoto, cadê você, Alice? Oi, bom dia. Bom dia, Alice. Eu tava finalizando uma aula aqui, desculpa. Imagina, tranquilo, fique à vontade. De que escola que você está falando, Alice? Eu estou na Paulo Graça, em Itapura. Ô, Alice, você é da física ou é da química, como que é mesmo? Eu sou da física, Marcos. Você é da Lembra física. de ti, lá da Unesp? Eu também lembro de ti. Eu só não tô te vendo, mas eu lembro de ti também. Agora, aos pouquinhos, a gente vai se reconhecendo aqui. Sim. Você tá com aula de física lá no PGB, né, Alice? Eu estou com aula de física e uma de matemática, uma turminha de matemática. Eu estive lá no Alice, no PGB ontem também. Falaram de você, falaram, que legal que a Alice tá lá. Sim, eu gostaria muito de ter ido, mas infelizmente essa semana para mim está sendo meio complicado. Sim, para todo mundo. Mas quem sabe numa próxima. Tá ótimo. Flávia, bom dia. Bom dia. Sou da Dário Geomete. Dário Geomete, Castilho aqui, se a gente for pesar na balança, Castilho está estourando a balança, hein? Que maravilha. Prazer em conhecer, Flávia. Agora minha tela aqui sumiu, deixa eu ver quem mais que está aqui, que eu não... Aqui sumiu aqui, peraí, vamos lá. Nós temos o Luiz Henrique. Luiz Henrique, bom dia. Bom dia a todos. Sou do João Carreira. João Carreira, maravilha. Estamos chegando agora a Vitor. Bom dia, Vitor. Bom dia. De onde você fala, Vitor? Mitsuzada, Pereira Barreto também. Mitsuzada Metânia. Perfeito. Silvia? Bom dia, Silvia. Sou eu de novo? Agora que eu vi. Bom dia. É porque sumiu aqui a minha tela e eu estou tentando ver aqui. Entrou, deixa eu ver, então. Não, você eu já sei, já conheci você. Obrigado, querida. Lígia? Peraí. Oi, bom dia. Bom dia, Lígia. Qual escola que você fala? João Carreira. João Carreira. Obrigado pela presença. Gente, eu não sei, eu com certeza estou esquecendo de gente. Elvia, você chegou agora também, seja bem-vinda, Elvia. Se apresenta rapidinho para a gente. Elvia está conseguindo falar? Célia, a Célia já se apresentou, né, Célia? Gente. Já me apresentei. Então tá bom. Gente, alguém que eu não consegui identificar aqui, porque estava em uma ordem, depois bagunçou a ordem aqui da tela, e eu me perdi todinho. Agora, eu não sei se eu chamei todo mundo. Alguém que eu não chamei para se apresentar? Estão todos aí, né? Então, vamos lá, pessoal. Como eu estava dizendo para vocês... Marcos, eu sou Ieda, Mitsuzada também. Oi, querida. Bom dia, Ieda. Nós temos também a presença da nossa diretora do núcleo, a Irene, que está aqui conosco. Nós temos também os colegas do núcleo, alguns colegas. A gente tem a nossa querida Liliana,
o Orenci também, nós temos as coordenadoras, também temos a Suzy, coordenadora, temos a PCNP, Luciana Novaes. Bom, vamos lá. Agora lotou aqui de gente. Agora não dá mais para falar nome por nome, já estamos em muitas pessoas. Pessoal, então, o objetivo hoje é a gente ter uma conversa. Eu estruturei algumas coisas, mas eu estruturei para servir como ponto de partida para sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, o que a gente propôs para hoje? A gente ter um primeiro contato com vocês, ouvir bastante de vocês, de como que vocês estão interagindo com essa nova modalidade de ensino, que é o projeto Além da Escola. Primeira coisa de tudo, nós criamos um grupo do WhatsApp, enviamos para os coordenadores, a gente tem um grupo de 40 e poucos professores já nesse grupo. Se por acaso alguém de vocês que estão presentes aqui não faz parte desse grupo de WhatsApp e quiser participar, a gente estende o convite para vocês, tá bom? É só vocês colocarem aqui no chat, deixar o número do celular que a gente já adiciona você no final da reunião. Esse é um primeiro encontro, nós vamos ter muitos outros encontros, e nós queremos e pretendemos que a maior parte desses encontros sejam presenciais na escola, para que a gente possa conversar olhando no olho e que a gente possa atender de uma maneira um pouco mais individualizada, tá? Então, eu sei que muitos de vocês que responderam aquela pesquisa que nós colocamos no grupo, o Forms, vocês apontaram diferentes compreensões do programa. Então, desde aqueles que já estão desenvolvendo as aulas, já estão desenvolvendo o projeto, e aqueles que ainda não começaram a desenvolver o projeto, porque tiveram aulas atribuídas agora e que não têm muito conhecimento ou quase nenhum conhecimento. Tá? Então, para que a gente possa ir se familiarizando, nós vamos ter hoje uma conversa inicial com vocês, vou apresentar algumas características do programa, e a partir delas vocês vão me interrompendo, podem usar o microfone, perguntar por microfone, se você se sentir mais envergonhado, não tem problema, coloca no chat, mas o que eu gostaria muito de vocês, porque assim, o tempo de vocês é precioso, a gente tem que tomar muito cuidado e a gente tem uma sensibilidade muito grande quando a gente convida vocês para reuniões, porque a gente sabe que as escolas estão numa loucura muito grande e nós aqui também estamos numa loucura muito grande, não é muito diferente de vocês. Então, já que vocês estão aqui, já que vocês se dispuseram, aceitaram esse convite, que vocês não saiam daqui sem terem a oportunidade de tirar as dúvidas de vocês. Óbvio que tem coisas que são dúvidas que a gente vai meio que informar. A formação, que é vivência, que é a prática, que é o manuseio do material, nós estamos propondo fazer isso a partir da semana que vem, em reuniões presenciais nas escolas. Bom, só que como a gente sabe que nós temos muitas escolas para atender, que nós temos uma agenda muito apertada, tanto de vocês quanto nossa, talvez até a gente chegar a você presencialmente para fazer um atendimento mais individualizado, passe algum tempo e vocês estejam ainda muito ansiosos em relação, porque vocês já estão tendo que fazer as aulas, vocês já estão tendo que desenvolver o projeto, e a gente concorda que vocês não têm muito tempo a esperar para receber essas formações, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou começar apresentando o PPT, e ele vai trazer várias informações para nós. À medida que a gente vai trazendo as informações, talvez aquele momento, eu vou falar das características do programa. Essa era uma dúvida minha. Você vai lá e escreve no chat. Então, mas eu queria saber sobre isso, eu queria desenvolver isso, ou então você ergue a mão e a gente vai conversar, bom? Então, é mais ou menos nesse estilo que a gente vai fazer hoje. Então, nós vamos ter essa conversa e a gente vai prosseguindo, e o caminho que eu vou tomar na condução dessa formação vai depender muito das perguntas que vocês fizerem. Às vezes, vocês vão fazer algumas perguntas que vai me direcionar
para abrir algum material, abrir algum site, abrir algum link e mostrar para vocês. Então, vamos lá. Vou colocar agora na tela. Saúde, Ancy. Pronto. Então, para início de conversa, gente, onde tudo começou? No ano passado, no segundo semestre, nós começamos a discutir de uma maneira um pouco mais enfática, em nível de Secretaria da Educação, o ensino híbrido. O ensino híbrido, na sua característica metodológica que está prevista lá nos materiais metodológicos das metodologias ativas, que é uma junção do ensino presencial com o ensino mediado pela tecnologia. Bom, então, nós tivemos, por conta da pandemia, que oferecer o ensino remoto para os nossos estudantes. Então, o que nós, nas nossas aulas disciplinares, estamos fazendo com os nossos estudantes, são as aulas remotas. Nas aulas remotas, em muitas delas, a gente pode aplicar o ensino híbrido. Só que a gente precisa fazer uma diferenciação dos dois termos, ensino híbrido e ensino remoto. O ensino remoto é a interação entre o professor e o aluno, mediado pela tecnologia, principalmente nesse contexto, porque nós estamos num contexto da pandemia que a gente não pode estar presencialmente juntos fazendo aglomeração. Então, esse é o ensino remoto. O ensino híbrido, ele é uma junção entre a aula do professor com o aluno e a interação do aluno com o conteúdo por meio de uma ferramenta tecnológica. Então, novamente, nós podemos praticar o ensino híbrido dentro da nossa aula remota, quando nós estamos interagindo com os nossos alunos e pedimos que nessa aula que a gente está fazendo com os alunos, eles façam uma atividade em que eles têm que desenvolver alguma coisa em uma ferramenta tecnológica, seja uma simulação, seja ele assistir um vídeo do YouTube para depois ele retornar à aula e conversar comigo, seja para ele fazer um Padlet, fazer uma dinâmica, fazer uma avaliação no Forms. Então, a metodologia ensino híbrido, ela é uma junção entre a interação que eu tenho com o estudante e a interação que o estudante tem com aquela ferramenta. Nessa perspectiva do ensino híbrido, a Secretaria, desde o ano passado, já estava esboçando esse programa que hoje ele se chama Além da Escola. Então, eu quero lembrar a vocês, não sei se todos, a boa parte de vocês estão ingressando na rede esse ano, e, portanto, vocês não tiveram até o momento a oportunidade de participar disso. Mas no ano passado, no segundo semestre, a SEDUC ofereceu o primeiro curso online para os professores interessados em receber formação para se tornar professor orientador de estudo, ou a sigla POI. Então, essa formação, que foi feita pela EFAP, que teve duração de 30 horas, e ela foi totalmente mediada pela tecnologia, ela é uma formação que previa ao professor uma série de orientações para que ele desenvolvesse o ensino híbrido. E ali naquela formação, entre outras coisas, o professor entendeu o contexto do ensino híbrido, as características do ensino híbrido, as ferramentas e os sites e as plataformas que são parceiras da SEDUC,
e que ele pode utilizar para realizar nas suas aulas com os alunos o ensino híbrido, e mais do que isso, já havia a previsão de que seria lançado um programa que até então, no passado, não tinha nome, mas esse programa, o professor iria ser um orientador de estudos dos estudantes. Bom, este programa é esse que nós estamos aqui, é o Além da Escola. Então, houve uma formação. Nessa primeira edição que houve no ano passado, nós tivemos mais de 100 mil docentes que foram formados para isso. Eu queria que vocês me informassem, podem colocar no chat mesmo, se alguém que está aqui conosco fez a edição do ano passado. Então, se alguém fez a edição do ano passado, para eu poder identificar quem dentre nós que estamos aqui já teve a vivência formativa, ok? Muito bem, seguindo adiante, este ano, no mês de janeiro até o mês de março, foi lançada, aberta a inscrição para a segunda edição do mesmo curso, baseado na mesma perspectiva de que o professor, para ter aula atribuída no programa que seria lançado pela SEDUC, ele deveria participar desse curso, ok? Então, isso tudo foi orientado para os gestores, foi feito em vários momentos essas informações, e também aos professores foi apresentado esse formato desse curso. Só que ele veio no contexto, junto com um monte de outros programas que estão sendo lançados praticamente ao mesmo tempo, né? Então, nós temos o PAC, que é o professor de acompanhamento curricular. O PAC é um professor do componente de língua portuguesa ou de matemática, que estará acompanhando o professor coordenador da escola e apoiando os professores do seu componente no desenvolvimento do programa de recuperação e aprofundamento. Além disso, nós temos outros projetos que estão em andamento, como, por exemplo, o PROATEC. Eu acredito que alguns de vocês também são PROATECs, né? Então, o PROATEC, que é o professor de auxílio à tecnologia, que atua junto aos professores, apoiando os professores e apoiando os alunos no uso das ferramentas tecnológicas dentro da escola. Bom, então, a gente tem um pacote de programas que foi lançado praticamente simultaneamente na escola, e a gente teve, então, períodos distintos de atribuição de aulas. No caso desse programa específico, que é o nosso Além da Escola, essas atribuições, tanto dos estudantes quanto dos professores, ela foi feita agora no mês de maio, para o programa começar a ser desenvolvido no mês de maio com vocês. Vamos seguir. Até aqui tudo bem, né, pessoal? Qualquer coisa, vocês vão mandando mensagem aqui no chat para mim. Então, tá bom, gente. O que importa para nós agora, o que é muito importante a gente saber, o que é o programa Além da Escola? Para que ele existe? Qual é a finalidade de eu ter mais um programa dentro da escola? Qual que é a finalidade de eu ter mais uma atividade, mais uma ação desenvolvida dentro da escola? Então, ele tem como fundamento 3 pressupostos. O primeiro pressuposto é apoio à aprendizagem. Por meio deste programa, os estudantes, eles terão uma extensão do tempo de aula. Eles terão um aumento da sua carga horária. Então, o estudante que estuda meio período, período da manhã ou período da tarde, esse estudante terá uma complementação de 1h30 por dia para ele fazer uma complementação das aulas deixa eu permitir aqui, pronto. Para ele fazer a complementação das aulas daquela semana. Esse apoio à aprendizagem, ele está baseado principalmente num reforço
das aulas de língua portuguesa e matemática. Para isso, já existe uma matriz de habilidades que depois nós vamos apresentar para vocês. O segundo fundamento, o segundo pressuposto do programa é o desenvolvimento de missões, que acho que é uma das maiores dúvidas que vocês têm aqui e que a gente vai ter que trabalhar, nós vamos trabalhar melhor esse contexto nas formações presenciais. Nós vamos até fazer uma vivência nas formações presenciais para a gente poder praticar um pouquinho sobre isso. O que são essas missões? São projetos interdisciplinares que vão ser propostos para os estudantes daquela turma para ser desenvolvido ao longo de um semestre todo. E ele vai ter, então, um projeto, uma ação, como, por exemplo, um projeto da sustentabilidade. Então, ele vai ter que criar alguma coisa na sua escola sobre o tema de sustentabilidade. Isso envolve necessariamente várias etapas, planejamento, discussão de como que é esse projeto, colocar a mão na massa, pesquisar, fazer várias coisas. Então, a gente chama de missões. Então, qual que é a missão que esse estudante vai ter nesse semestre? Então, ele vai ter que trabalhar com um determinado tema e vai ter que criar um determinado produto, certo? Um outro tripé, um outro fundamento muito importante é a orientação de estudos. Aí onde entra vocês, mais especificamente, porque as duas primeiras partes, que é o apoio à aprendizagem e as missões, elas são desenvolvidas pelo estudante, não necessariamente na aula do professor. Pelo contrário, na grande maioria do tempo, o estudante vai estar interagindo com uma ferramenta tecnológica. Aí eu faço uma retomada lá do conceito do ensino híbrido. Lembra que o ensino híbrido, ele tem uma característica que é aliar a interação do estudante com o professor, junto com a interação do estudante com uma ferramenta tecnológica, onde a visão do professor muda completamente daquela visão que a gente tem da aula tradicional, que o professor, ele tem ele é o centro, coordena todas as ações, ele ensina, ele passa o conteúdo e o aluno, ele vai resolvendo as tarefas que o professor vai dando. Aqui, o professor, ele não dá conteúdo nenhum. Então, por isso que, por exemplo, nós vamos ter aqui entre nós colegas que são professores orientadores de estudos, formados em diferentes componentes. Vocês não estão convidados a dar aula de português e matemática, porque essa interação, essas aulas de português e matemática, que vão ser desenvolvidas através das plataformas parceiras, os estudantes vão fazer sozinhos com essas plataformas parceiras. E aí vocês podem perguntar, então, mas onde a gente entra nessa história? Na orientação de estudos. E a orientação de estudos é a gente fazer um trabalho de conscientização, um trabalho de formação, para que os nossos estudantes consigam ter hábito de estudo, para que os nossos estudantes consigam ter iniciativas, e o que a professora Selene mesmo comenta, ter acabativas. Então, o estudante planejar algo, executar algo e finalizar algo. Então, o papel do professor orientador é um papel de justamente apoiar o estudante a ele poder fazer a sua autoformação. Eu quero imaginar que na cabecinha de vocês já deve estar aparecendo um monte de coisas, né? Porque nós somos professores. Eu também fiquei por 13 anos na sala de aula e ainda quase que eu não saí da sala de aula. Então, a gente sabe que nós temos estudantes com muitas formas de vivências, desde aqueles estudantes que, se você der um desafio, ele vai sozinho, ele já é autônomo, até mesmo aquele estudante que, mesmo você fazendo passo a passo com ele determinadas coisas, esse estudante não consegue fazer sozinho. Esse estudante, por vários motivos, não faz sozinho. Tá? Agora,
o programa vem nessa perspectiva de nós criarmos mais uma oportunidade para esse estudante, junto conosco, de a gente trazer a autonomia dele, desenvolver a formação para a autonomia do estudante. Só que a gente não vai deixar ele solto. A ideia não é justamente o professor deixar o estudante solto. Por isso que vocês vão ter 2 encontros semanais com os estudantes. Porque nesses encontros semanais, vocês vão ter que desenvolver algumas tarefinhas de orientação. Né? Então, o que a gente vai fazer nesses encontros com os estudantes? Nós vamos fazer o monitoramento, nós vamos fazer o engajamento, nós vamos fazer sempre o desenvolver a potencialidade, exercício para que o estudante entenda como que é fazer determinada tarefa, explicar determinada coisa, monitorar o desenvolvimento dos estudantes. Ok? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso ainda mais adiante. Ó, vocês estão quietinhos, até agora eu não vi pergunta nenhuma. Quando não tem pergunta, a gente pensa 2 coisas. Ou vocês estão entendendo tudo, ou vocês não estão entendendo nada, mas vocês não querem ser chatos, nem ríspidos, para não falar assim, Marcos, pelo amor de Deus, o que você está falando? Tá? Então, participem para a gente ter esse balizamento, se a gente está conseguindo ser compreendido, ou se a formação não está alcançando vocês. Ô, Marcos. Pode falar, Fabiana. Não sei se eu vou saber me colocar bem aqui, que eu sou meio confusa ao me expressar. Diga. Mas pelo que você falou aí, a gente vai trabalhar com os alunos que têm muita dificuldade, né, na aprendizagem. Então, mas a gente percebe, como professor, que tem alunos que têm muita dificuldade, mas quando ele consegue dominar as ferramentas de tecnologia. Então, a gente vai usar isso para que ele agregue conhecimentos em conteúdo, porque, às vezes, usando as ferramentas de tecnologia, ele vai conseguir adquirir conhecimentos em português, em matemática, que, às vezes, a gente não consegue que ele consiga em sala de aula. É mais ou menos isso, né, o intuito do Além da Escola, pelo que eu entendi, ou eu estou completamente errada? Exatamente, Fabiana. Com uma pequena ressalva, né? O nosso público-alvo, que nós vamos falar um pouquinho adiante, deveria incluir, sim, os estudantes, né? Deixa eu, não está nessa tela, mas eu volto daqui a pouquinho na tela. Então, deveria incluir os estudantes que realmente a gente percebe que tem maiores dificuldades, mas ele inclui necessariamente estudantes com dificuldade de acesso às ferramentas tecnológicas, e esse estudante que está inscrito nos programas sociais. Então, tem alguns critérios em que a distribuição dos chips foram feitas. Então, a gente pode ter uma surpresa de encontrar naquela turma estudantes que até dominam bem, até que são inteligentes, até que não seriam estudantes com tanta dificuldade, mas por conta da dificuldade do acesso à internet, ele estava meio longe da escola, e agora ele consegue estar interagindo com a escola. Então, a gente vai perceber, quando a gente iniciar na prática, que pode acontecer de nós estarmos trabalhando com estudantes com diferentes perfis. Talvez vocês possam já ter alguma experiência sobre isso, né? E aí, acho que vem a riqueza do nosso trabalho, porque tem algumas coisas que a gente não consegue trabalhar em poucos minutos. A gente precisa vivenciar várias vezes para a gente poder ver a riqueza do todo. Mas, quando a gente trabalha com pessoas, com crianças e até mesmo adultos, que têm diferentes vivências naquele mesmo contexto, a gente pode aproveitar as habilidades que cada um domina para fazer tarefas distintas daquele grupo. Então, eu quero trazer uma experiência que a gente traz, por exemplo, da robótica,
das aulas que a gente fazia de robótica, que a gente geralmente dividia os grupos, os alunos da turma, em grupos de 6 alunos. E ali, no projeto que a gente iria desenvolver, a gente atribuía funções diferentes para cada um desses alunos. Então, entenda, por exemplo, no caso que eu estou usando como experiência própria, projeto de robótica, entenda como uma missão. Então, eu tenho uma missão, mas eu tenho dentro daquele grupo alunos que são muito espontâneos, adoram falar, adoram se expressar, são comunicativos, abrem a câmera direto, não tem timidez. Eu consigo identificar que esse estudante, ele pode ser, por exemplo, um apresentador num futuro momento de apresentação do projeto concluído dessa missão. Aí eu tenho outros estudantes que são habilidosos, eles adoram pintar, adoram desenhar, fazem desenhos magníficos. Aí, de repente, naquela missão que eu tenho que desenvolver, eu tenho que fazer um protótipo ou alguma coisa, e o estudante pode me ajudar, auxiliar o grupo a colocar no papel o desenho do que eu quero produzir. E aí eu tenho aquele outro estudante que, de aprendizagem, ele é muito fraquinho, ele tem muita dificuldade, ele tem muitas restrições. Só que de mão na massa, de botar a mão na massa, se você pegar, por exemplo, e for fazer uma maquete, rapaz, ele é ótimo para fazer a maquete. Então, o professor orientador, ele precisa desenvolver nessas primeiras semanas de aula um contato mais individualizado com os alunos para identificar quais são as habilidades deles. E aproveitar essas habilidades fazendo um projeto em que você coloque cada um desses alunos numa função que fica próxima da que ele já domina, que potencializa com que ele aperfeiçoe a sua habilidade, que ele contribua para o grupo, que ele se sinta orgulhoso de que ele está fazendo parte de um projeto, e que o grupo todo, a gente não tem aquela questão, porque a gente sempre tem nas nossas aulas, aquela coisa assim, de quando você vai dar um trabalho em grupo, aí sempre tem os estudantes que são mais inteligentes, e que os que são, assim, como que a gente vai dizer? Os que são mais espertos, eles, fulano, vou fazer com você, viu? Mas vai fazer com o inteligente, porque o inteligente vai fazer tudo e ele só vai colocar o nomezinho ali. O inteligente fica frustrado, e parece que não, pode até pensar que não, mas o que é espertinho, ele vai se sentir frustrado, porque quando ele for solicitado numa situação em que ele precisa colocar o que ele aprendeu sobre aquilo, ele não sabe. Então, é uma coisa que a gente, é uma das vivências que nós vamos proporcionar com vocês presencialmente, para a gente fazer esse trabalho, e aos pouquinhos, vocês irem identificando essas habilidades, essas potencialidades. Então, a gente vai ter esse movimento. Por isso que vocês vão precisar fazer, quem não fez, vai precisar fazer o curso da EFAP do ensino híbrido para o desenvolvimento dessas aulas, tá bom? Então, vamos lá. Só para finalizar essa tua dúvida, Fabiana. O programa prevê a formação do nosso estudante, mas prevê a formação do professor concomitantemente. Todos nós estamos aprendendo com o desenvolvimento do programa. Então, aqui, uma coisa que eu queria deixar para vocês não se sentirem tão ansiosos, porque a gente sabe que tudo que é colocado na nossa mão, a gente quer fazer com muita perfeição, é o fato de que a gente precisa entender que nós estamos iniciando um trabalho do qual temos pouco domínio e que seremos formados e formaremos os nossos estudantes à medida que as atividades e as ações vão sendo propostas. Isso é muito rico, mais rico do que necessariamente a gente colocar um programa com um profissional que já domina tudo e esse profissional dá conta de fazer todo o processo, ok? Mais alguém quer fazer alguma participação antes de eu seguir? Então, tá bom. Então, esse apoio à aprendizagem, pessoal,
ele vai ser feito a partir da interação do estudante com o centro de mídia e com as plataformas parceiras do centro de mídia. Então, nós temos o Descomplica, o Aprendizap, o Khan Academic. Então, todas essas plataformas, elas doaram o acesso dos estudantes que estão cadastrados nesse programa para que eles fizessem nas trilhas formativas deles, eles fizessem as atividades lá dentro da plataforma. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhadinha sobre isso também. Então, vamos lá. De outubro do ano passado até fevereiro deste ano, então teve a formação inicial, que foi o curso que a gente apresentou para vocês, e nós tivemos a formulação do programa, que é o Além da Escola. De março desse ano até maio, continuou-se o curso, onde nós temos a segunda edição já em andamento desse curso, mas aliado também à entrega dos chips aos estudantes. Então, foi quando as escolas fizeram a busca ativa, daqueles estudantes que faziam parte do público-alvo, os estudantes receberam chip, os pais assinaram um termo, estava tudo escritinho ali, estava tudo orientado sobre aquela questão. E aí a gente tem, a partir do dia 21 de maio, o início do programa Além da Escola, quando as unidades escolares fizeram a atribuição de aulas, e a gente sabe, em todas as regiões, aqui não é diferente, nós ainda temos algumas turmas para serem atribuídas, e muitos de vocês tiveram a atribuição consolidada após esse período. Então, por isso que nós estávamos esperando vocês estarem todos juntos para a gente poder iniciar essa conversa com vocês, tá bom? Dando sequência. Então, quais são os problemas que nós queríamos enfrentar com esse programa? A desigualdade e vulnerabilidade social dos estudantes, o aumento da evasão escolar, que pode acontecer devido à pandemia, a defasagem na aprendizagem dos estudantes e promover o apoio do retorno revezado às aulas presenciais com a necessidade de recuperação. Então, ele vem com essa perspectiva de a gente trabalhar e enfrentar esses problemas. Então, quais são os objetivos do nosso programa Além da Escola? Apoiar o professor na recuperação e aprofundamento da aprendizagem, fortalecer o vínculo do estudante com a escola, e aí, por isso que o público-alvo eram aqueles que necessariamente não tinham acesso à internet, porque não tinha dados. Então, o desafio de vocês é muito grande, e a expectativa é muito intensa, no sentido de nós podermos apoiar esse estudante que, na maior parte das vezes, ele estava longe da escola porque ele não tinha um chip de dados, não tinha um acesso à internet. Daí vem uma primeira consequência que eu queria trazer para vocês, que é o fato de as turmas serem compostas de, no máximo, 12 alunos. E eu queria chamar a atenção para vocês sobre esse fato. Por que que as turmas são de 12 alunos? E por que eu não posso juntar turmas para fazer a mesma aula, como, por exemplo, a gente percebe que nas aulas regulares, muitas vezes as escolas fazem. E você tem lá 5, 6 anos, e você dá a mesma aula para 5, 6 turmas. Porque, como o objetivo do programa é a gente fortalecer o vínculo, é a gente fazer orientação de estudos, é a gente apoiar o estudante na aprendizagem, eu preciso ter um contato mais próximo com aquele estudante. E como que eu consigo ter um contato mais próximo com aquele estudante? Com turmas pequenas. Porque quando eu tenho turmas pequenas, eu posso dividir o meu tempo de aula para dar atenção a cada um deles, para chamar por nome cada um deles,
para incentivar cada um deles, para atribuir para dar um apoio, para parabenizar porque eles cumpriram uma determinada tarefa. Tudo isso, gente, é uma questão muito importante e que requer um professor com muita sensibilidade para entender a necessidade que nós temos, mais do que a aprendizagem. Então, o foco desse programa, ele é muito maior do que necessariamente desenvolver aprendizagem sobre uma habilidade de língua portuguesa e matemática. O foco desse programa é trazer para próximo quem estava longe. É trazer para perto quem estava distante, e quem não tinha acesso, e quem, por conta dessa dificuldade, estava se sentindo invisível. E os nossos estudantes, muitas vezes, eles podem até falar que não, mas eles, às vezes, se sentem invisíveis. E o fato de eles se sentirem invisíveis vai afastando cada vez mais eles da escola, até que chega um determinado momento em que, quando nós retornarmos com as aulas presenciais, esse estudante já está trabalhando no comércio, esse estudante já arrumou uma ocupação para ele fazer, e agora ele não pode mais voltar para a escola. E aí a gente vai ter um quadro de evasão. Nós temos uma prévia do consolidado desse semestre, que aponta que na nossa diretoria de ensino, atualmente, nós temos cerca de 700 estudantes que não estão tendo contato nenhum com as escolas. Olha que dramático que isso é. 700 estudantes é mais do que uma escola inteira. Nós temos aqui 4 escolas da nossa regional que tem 340, 400 estudantes. Então, 700 estudantes que, se não voltarem para as aulas, se não voltarem a ter o contato com a escola, esses estudantes provavelmente vão assumir outros compromissos. São 2 escolas a menos que nós vamos ter no ano que vem. Então, o programa, ele vem com essa perspectiva, e o primeiro ponto de atenção que eu quero que vocês tenham em relação a isso, é que o trabalho de vocês é um trabalho de formiguinha, e um trabalho de incentivo a esses estudantes. Por isso que nós orientamos aos gestores, para que as aulas que vocês fossem ter a interação com os estudantes, fossem atribuídas de forma a que vocês pudessem ter contato individualmente com cada turma. Bom, então, não podemos pensar na hipótese de pegar um mesmo horário ou combinar com os estudantes um mesmo horário para ministrar a aula com todos eles. Eu tenho 3 turmas atribuídas, tenho 4 turmas atribuídas, e aí eu vou combinar um horário comum para essas 3, 4 turmas atribuídas e vou ministrar aulas lá. Isso vai bastante de encontro, e aí vem a língua portuguesa, né? Porque de encontro vem contrário, vem chocando. Então, isso vem de encontro ao objetivo do programa, certo? Continuando, então, uma outra característica, um outro objetivo do programa é apoiar os gestores e os professores na elaboração e implantação do modelo pedagógico operacional para recuperação e aprofundamento. Apoiar a formação do professor para a implementação das metodologias híbridas no ensino. Então, vejam que o próprio objetivo do programa pressupõe que a gente tenha a formação do professor. Então, não é que você pegou aula agora que você tem que se sentir frustrado de você não ter ainda totalmente domínio de tudo para fazer. Estaremos aprendendo juntos. E o incentivo à utilização de metodologias ativas da aprendizagem. Como que isso vai acontecer, então, na prática? Ou como já está acontecendo, porque alguns de vocês já estão na primeira semana, outros já estão na segunda, outros estão um pouquinho mais avançados. Então, os estudantes terão aulas complementares mediadas pela tecnologia. Os estudantes, eles precisam cumprir diariamente 1h e 45 minutos de interação com uma ferramenta tecnológica. Então, as trilhas que muitos de vocês já perceberam lá no Centro de Mídias, o estudante precisa, ele tem uma série de atividades para serem feitas. Não é para fazer tudo num dia só. E todas essas atividades que estão previstas naquela semana é para serem feitas ao longo da semana. E a gente precisa orientar os estudantes para que eles desenvolvam essas atividades
de tal forma que diariamente eles estejam interagindo pelo menos 1h e 45 minutos com a ferramenta, exceto o dia em que ele estará interagindo com você. Porque o dia que ele estiver interagindo com você, o tempo da tua aula com o aluno é descontado do tempo que ele tem que interagir com a ferramenta. Um exemplo, a escola atribuiu uma aula na segunda-feira e uma aula na sexta-feira. Na segunda-feira, 45 minutos, o estudante vai interagir com você. Consequentemente, ele vai interagir mais 1h com a ferramenta. Na terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, o estudante vai interagir 1h e 45 minutos só com a ferramenta. Na sexta-feira, o estudante vai interagir novamente 1h com a ferramenta e 45 minutos com você. É assim que está moldado essa estrutura do projeto. O estudante vai interagir diariamente. Isso vai acontecer na prática? A gente sabe que o mundo real é diferente do mundo ideal. Entretanto, a gente, como formador, nós, professores, como orientadores de estudo, não podemos simplesmente aceitar, nós precisamos sempre inculcar nos estudantes, sempre incentivar e sempre orientar os estudantes para que eles façam essa jornada. Por quê? Uma das características da orientação de estudos é ajudar o estudante a fazer uma agenda de estudos. Assim como nós, professores e formadores, nos sentimos muito desconfortáveis quando a gente faz algumas, entre aspas, a gente protela algumas coisas e vai deixando tudo para depois. E a hora que a gente vê, lá quando falta 2, 3 dias para aquela ação ser concluída, meu Deus do céu, eu fiz um curso EAD, me cadastrei para um curso EAD, eu tinha 6, 7 meses para completar 5 partes do curso. Cada parte do curso era de 5 horas. Mas eu fui protelando. O que acontece quando chega próximo do curso? Eu só vou passando as telas. Eu nem leio. Eu só vou clicando nas telas, que é para considerar que, eu li, eu assisti o vídeo, tal. Eu pego a resposta que o meu colega já, provavelmente mais avançado, já fez, ou ele pegou de alguma edição anterior, eu jogo lá no sistema e concluo. Né? Eu que sou um dos que trabalha com as ferramentas Moodle, os ambientes virtuais de aprendizagem, a gente está desenvolvendo vários ambientes de aprendizagem, a gente tem acesso, monitora. A gente sabe o quanto de tempo que cada cursista interagiu com aquela ferramenta. E vocês, professores, terão acesso ao tempo que os estudantes interagiram com cada ferramenta. E aí uma coisa é assim, nós estamos como formadores. Se nós estamos como formadores, qual é o nosso papel? Trazer uma aprendizagem para o nosso estudante. Como orientadores de estudo, qual é a aprendizagem que eu quero trabalhar com o meu estudante? Uma delas, agenda de estudos, orientação de estudos para que ele possa ter autonomia, para que ele possa organizar as tarefas, organizar o seu tempo de aula. Se eu permito e não faço nenhuma inferência, como dizendo assim, tá tudo bem, paciência, eles não fazem mesmo. Eu não estou cumprindo com o meu papel de formar. Vocês podem perguntar, então, de outra forma. Tá, mas como é que eu vou cobrar esse estudante? Vou dar nota? Ele vai ter falta? Ele vai ter alguma punição? A gente aqui não trabalha com punição. Esse programa, ele não prevê nota, tá? Ele prevê, sim, a presença, que já é gerada automaticamente pelo sistema, mas ele não prevê nota. E a perspectiva da formação, ela vai muito além de punição. Ninguém forma alguém, ninguém ensina e ninguém aprende de uma maneira satisfatória
e gostosa, se ele está vendo lá na frente uma perspectiva de que vai haver uma consequência para ele se isso não acontecer. Vocês já sabem disso. Então, o objetivo e a característica é de a gente estar martelando na cabeça dele todas as vezes que a gente tiver encontro. Então, fulano, Joãozinho, eu percebi aqui que passou a semana toda e você não interagiu, o que aconteceu, por que você teve dificuldade, você precisa vir para a escola, precisa do apoio do Protec, está tendo alguma dificuldade, tá? Se a gente não faz nada, a gente desmotiva aqueles que estão fazendo direito. Se a gente faz alguma coisa, talvez aquele menino, talvez aquela menina que seja rebelde, ela continue rebelde. Ela é uma opção. Todos nós somos pessoas, todos nós temos direitos a fazer as nossas próprias escolhas, tá? Mas eu garanto que, ao menos, eu estou sempre fazendo o meu papel de orientador. Eu estou garantindo que eu estou tentando fazer a minha parte em relação ao estudante para que ele possa participar do projeto. E muitos de vocês têm anos de docência, muito mais do que eu. Vocês, com certeza, têm muitos exemplos a contar de quantas crianças, de quantos adolescentes vocês conseguiram resgatar. Eles saíram da escola, talvez eles até nem entendiam, enquanto estavam na escola, o motivo pelo qual a gente cobrava tanto eles, mas lá na frente a gente vê o quanto que eles são agradecidos, né, de tudo que a gente fez, certo? Então, o papel de vocês como professores, orientadores de estudos, ele vai muito além de dar aula. Ele não tem nada a ver com você pegar aquela habilidade que está lá no centro de mídias e fazer a atividade com o estudante. Até porque, se fosse para ser assim, a atribuição deveria ser para o professor do componente a qual aquela habilidade está atribuída. Ele vai no sentido de você ter encontros com o seu estudante, promover momentos agradáveis de interação com o seu estudante, e nesses momentos agradáveis de interação, você incentivar o estudante a fazer essa agenda, a desenvolver essa autoformação, a acolher o estudante do ponto de vista do socioemocional, nas suas dificuldades, nas suas angústias, a apoiar o estudante, de repente até o estudante está tendo uma dificuldade que você pode levar numa reunião da TPC para os professores do componente sobre aquela dificuldade que aquele estudante está passando, tá? Então, essa é a principal característica que vocês têm. Então, vamos lá. Os estudantes que estão no período diurno, eles terão, então, 1h e 45 minutos a mais por semana. Isso totaliza 350 horas no ano. São alunos que são do 6º até a 3ª série do ensino médio, só que as enturmações é aquela que eu disse para vocês, né? Então, um professor para cada 8 alunos, com 2 horas aula por semana, isso para os alunos do diurno. Para os alunos do noturno, então, são apenas para as turmas da 1ª e 3ª série, e um professor para cada 12 alunos, com 2 horas aulas, e o tempo é um pouquinho menor, 1h e 15, com uma diferença importante. O estudante que estuda de manhã, ele não pode fazer as tarefas da ferramenta no período da manhã. O estudante que estuda no período da manhã, ele vai fazer as tarefas no contraturno, no período da tarde. Os estudantes que estão à tarde, eles não poderão fazer a tarefa da ferramenta à tarde. Eles deverão fazer a tarefa da ferramenta de manhã, no contraturno. E a aula com você, professor, talvez você tenha alguns alunos que você pegou a atribuição de aulas do além da escola e você também tem aula do componente curricular com o aluno. Você também não pode dar a aula para o estudante do além da escola no mesmo período regular em que ele estuda, porque isso descaracteriza o formato do programa, que é de expansão da carga horária dos estudantes, tá bom? E aqui a gente vai entrar, então, na questão dos materiais de apoio. Antes de eu entrar nos materiais de apoio, eu quero fazer uma pausa para ouvir um pouquinho vocês. Até este momento, vocês
Tem alguma dúvida para tirar? Vocês têm alguma observação que queriam fazer? Surgiu alguma informação importante aí que vocês querem aproveitar o momento sobre as características do programa? Esse é o momento. Para mim está sendo muito gratificante. Você está tirando muito dos meus medos. Ai, que bom. Eu acho que eu entendi bastante, agora que eu peguei, mas estava bastante assustada. Eu acho que com essa conversa de hoje, com esse bate-papo de hoje, ficou bem claro para a gente, e eu acho que vai ser um trabalho bem gostoso de fazer. Muito obrigada, viu? Obrigado, Fabiana. Fiquei muito feliz, tá? Porque o nosso trabalho é nessa perspectiva. E aí, gente? Mas eu quero dúvidas. Vocês colocaram tantas dúvidas lá que eu fiquei tão desesperado. Falei, gente, eles não estão conseguindo dormir. Eu preciso conversar com esses professores. Não é possível, eles não estão conseguindo dormir. Não é um bicho de 7 cabeças, pelo amor de Deus. Pronto, quem quer falar? Marcos, Alice. Oi, Alice. Eu queria tirar uma dúvida em relação a esses encontros. Esses encontros com os alunos vão ser exclusivos via o aplicativo do Centro de Mídias, ou eles também poderão acontecer presenciais, né? Não sei como que vai ser o desenvolvimento das aulas, né, do segundo semestre, ou eles também podem acontecer presenciais? Como que está planejado nesse sentido? Nesse semestre, até o fim desse semestre, é tudo por meio da ferramenta Centro de Mídias. Se houver alguma alteração na orientação em relação ao formato dos encontros, ela será feita com antecedência no replanejamento escolar. Mas a perspectiva do programa é realmente essa perspectiva do ensino híbrido. Tá? Então, assim, ainda que vocês possam ter encontros presenciais no futuro, a característica do programa é sempre a gente fazer essa interação dos dois movimentos. Tá bom, Alice? Entendi, Marcos, obrigada. Então, tá bom. Marcos. Mari. Oi, bom dia. Bom dia. Uma dúvida, não é bem sobre a característica do programa, mas os alunos que não foram enturmados, como que vai ser? Você tem alguma resposta? Eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Os alunos que não foram enturmados, eu perguntaria para você, quem são esses alunos que não foram enturmados? Você está querendo me dizer os demais alunos da escola? Não, porque quando nós entregamos os chips e depois formamos as turmas. As turmas aqui do Dário tem 10 alunos e uma turma com 9. Só que tem alguns alunos que receberam o chip e não foram enturmados, porque não formava a turma, entendeu? Por exemplo, 4 alunos de 8º e 9º do período da manhã. 4 do período da tarde. 1 do 6º ano. É porque agora, nesse mês, eu não estou por dentro do prazo, da data. Deixa eu até olhar, porque estava num cronograma aqui. A gente tem um cronograma que apresenta para os gestores das escolas a distribuição dos chips remanescentes. Eu não vou saber te informar se já venceu esse prazo ou está a vencer. Mas a ideia existem ainda chips a serem distribuídos e acho que os gestores estão fazendo contato com as famílias. E à medida que esses chips vão sendo entregues, as turmas vão fechando. Então, não foram enturmados porque ainda não atingiu o mínimo para fechar uma turma. Eu quero acreditar que é isso que está acontecendo na sua escola. Por isso que eles ainda estão aguardando a enturmação lá na plataforma do Centro de Mídias. Então, eu sugiro aguardar pelo menos mais 1 ou 2 semanas. E, enquanto isso, eu anotei aqui a situação do Dário, para eu poder observar mais individualmente
se aconteceu algum outro problema alheio a esse. E aí, lá no grupo, qualquer coisa, a gente dá um retorno para vocês, tá bom? Tá bom. E também veio, assim, a 10ª lista dos chips remanescentes, porém, nessa lista que veio, só 2 alunos da lista que não pegaram o chip ainda, os demais já tinham recebido o chip. Uhum. E na sede, agora, para eu vincular os alunos, aparece, eu acredito que todos os que fizeram adesão. O nome deles não estão nessas listas que vieram. Eu não sei se eu posso entregar, se eu não posso. Então, a parte logística da entrega dos chips, ela é feita com o setor de matrículas da Diretoria de Ensino, que é o João, e também com o diretor do núcleo de tecnologia, que é o André. Eu acho que seria interessante, num próximo momento, a gente fazer uma formação, ou pedir para que eles entrem em contato com a escola, para resolver essa dúvida sua. Eu não consigo resolver, porque eu não tenho essa atribuição, eu não tenho acesso a esse recurso. Então, eu preciso passar essa dúvida tua, ou para o João, ou para o André, para verificar com ele. Eu não posso te afirmar nada em relação a essa alocação dentro do sistema e para quem distribui o chip. Tá? Tá bom. Obrigada. Mas eu vou passar para eles, e aí eu te dou um retorno, tá? Tá assim bom, que possível, obrigada. eu já te dou um retorno sobre isso. Lígia? Oi, Marcos, bom dia. Sobre essas ferramentas, né, dessas plataformas parceiras que estão sendo usadas dentro desse programa, elas podem ser usadas fora dele também, para os outros alunos? Algumas delas sim, algumas delas não. A gente vai saber quais delas podem ser usadas para os demais alunos. Eu vou até abrir o navegador para mostrar para vocês. Tá? Então, vou entrar lá no site do Centro de Mídias. Não é o site do aplicativo, não é o IPTV. É o site do Centro de Mídias mesmo. Aquele onde a gente vai para consultar a programação dos alunos. Eu vou colocar aqui na tela para mostrar para vocês. Então, vocês já conhecem isso, vocês já conhecem, né? Então, vocês vêm aqui em materiais de orientação. Aqui, materiais de orientação, vocês têm o materiais de parceiros. Clicando nessa aba de materiais dos parceiros, vocês têm, então, todos os parceiros. Alguns contratos desses parceiros, eles têm público-alvo, eles têm públicos distintos. E alguns desses contratos têm prazo também. Então, alguns dos parceiros da SEDUC do ano passado, por exemplo, eles estipularam que os alunos tinham acesso à ferramenta até dezembro. Qualquer aluno, digitando o RA, teria acesso. Para a gente saber isso certinho, seria legal, Lígia, que você desse uma bisoiada, né? Dá uma bisoiada rapidinho em cada um deles, para saber. Eu sei, por exemplo, que o Matfic acesso liberado para todos, o Estude, acesso liberado para os professores todos, né? Quem mais? O Descomplica também tem um acesso liberado para, principalmente os alunos que vão fazer o Enem, tem lá muitas ferramentas, está liberado para eles, mas surgiram algumas outras plataformas aqui nesse site, que eu particularmente ainda não vi qual que é o formato de acesso. Então, vale a pena você dar uma olhadinha, e aproveita que você vai dar uma olhadinha, Lígia, eu vou até pedir um favor para você, se você, por gentileza, se você puder nos ajudar, dá uma olhadinha, e o que você encontrar aí, compartilha com a gente lá no grupo do WhatsApp, pode ser? Compartilho sim. Você vê que a gente responde a dúvida e já dá uma tarefa também, né? É que eu tô indicando para alguns alunos, eu não estou no programa, né, do POI, mas eu tô indicando para os alunos do ensino médio, para eles utilizarem algumas ferramentas, porque eu lembro que no começo foi transmitida a informação de que seria por 3 meses, depois prorrogou, e eu fui entrar para tentar olhar, e eu não entendi muito bem algumas resoluções lá, mas eu vou tentar entender melhor, e aí eu já falo certo. Então, vamos lá. Leia
Não entendeu? Retorna o contato com a gente, porque aí qualquer coisa a gente lê junto. E a gente tenta entender juntos, tá bom? Tá bom. Obrigada. Você tá como Protec aqui, então, acompanhando a formação, é isso? Sim. Protec da que João ótimo. Carreira. Né? Que ótimo. Achei que você tinha aula do Além da Escola. Então tá bom. Não, não tô. Eu já vou ter que sair também, mas... Então tá bom. Tem que me Fica à deslocar, vontade, tá? Mas obrigada. De nada. Então, pessoal, nós vamos passar então agora para o próximo momento, que é falar rapidinho para vocês dos materiais. Ao final dessa apresentação, essa apresentação vai ser disponibilizada lá no grupo do WhatsApp de vocês. Lá nessa apresentação do WhatsApp, que a gente disponibilizar, os links para todos esses materiais vão estar disponíveis, tá? É muito importante, e eu acredito que muitos de vocês já fizeram isso, criar uma biblioteca particular sua, salva num pendrive, salva num arquivo, numa pasta do computador, com todos os materiais, para a gente fazer essas leituras. Óbvio que a gente precisa de um tempo para fazer leitura, então lembra do processo, tá? Ninguém aqui está cobrando de vocês que amanhã vocês já tenham todas essas, todo conhecimento disso. Inclusive, nas formações presenciais, nós vamos fazer vivências apoiadas nesses materiais que a gente está trabalhando aqui, tá bom? Então, nós temos o caderno do aluno e o caderno do professor. Se você já teve a curiosidade de folhear o caderno do aluno, você vai perceber que não tem conteúdo lá, justamente porque o objetivo da característica desse programa não é o aluno fazer uma atividade do caderninho, senão nós não estamos falando de ensino híbrido, tá? Ali tem orientações para os estudantes, sobre o que é o programa, sobre como que é, o que se espera que ele faça. Então, é muito interessante, num encontro que vocês tiverem com seus estudantes, e ele é muito pequenininho, letra grande, são algumas páginas, mas a letra é muito grande, então a leitura é muito dinâmica. É muito interessante, num dos encontros que vocês tiverem com os estudantes, vocês até fazerem uma leitura ativa desse caderno, para que eles também, assim como vocês, eu tenho certeza, mais do que vocês, os estudantes também caíram de paraquedas, eles não estão sabendo exatamente o que é para fazer. Tá? Então, minha sugestão é, num dos encontros, que vocês peguem esse caderno do aluno e vivenciem algumas coisas desse caderno do aluno para apresentar o programa para eles. Aí a gente tem o caderno do professor, que tem algumas orientações adicionais ao professor. Junto com esse caderno de professor, no final da apresentação, eu vou colocar para vocês outros materiais que nós temos, que também são materiais de formação para o professor. E aí a gente tem o caderno de missões, que recentemente foi publicado. Eu acredito que muitos de vocês também não têm acesso, mas a gente já vai dar o acesso para vocês também. Já não sei se eu vou deixar vocês angustiados ou não. Não sei se vocês querem ficar angustiados em plena sexta-feira, mas o caderno de missões tem 508 páginas, tá? Eu também, a hora que eu olhei o caderno de missões, eu falei, meu Deus do céu. Mas aí depois, a hora que eu fui ler, é porque cada missão tem um percurso completinho, tem todas as orientações. E aí o que vai acontecer? Não é que o sexto ano vai desenvolver todas as missões, é um cardápio de missões. Num momento propício, vocês vão começar a introduzir essas missões para os estudantes. E eles vão escolher, assim como eles escolhem as eletivas, eles vão escolher, eu quero fazer essa missão. Eu gostei desse tema, professor. Aí, a hora que ele escolher a missão, aí desse calhamaço, dessa bíblia de 508 páginas, você vai se atentar, vai focar mais naquele pedacinho, tá bom? Mas a gente já vai deixar disponível para vocês também poderem ir conhecendo um pouquinho sobre as missões que vão ser desenvolvidas. Aí a gente tem o acesso ao programa do CMSP. Acredito que todos vocês já devem ter feito essa vivência. Eu peguei aqui, para vocês terem noção, nós aqui do Núcleo Pedagógico, porque nós não temos aulas atribuídas no programa Além da Escola, nós não temos acesso. Então, eu pedi por gentileza para uma professora
para ela liberar o acesso dela no centro de mídias, para eu mostrar, eventualmente, para quem ainda não sabe exatamente onde que está e o que fazer, a gente vai mostrar para vocês aqui, então, o acesso. Então, você entra no centro de mídias, no perfil do professor, o aluno é diferente, vocês sabem, o aluno só vai ter acesso ao vídeo do canal da turma dele e também a turma da turma dele. E aí você vai ver, eu estou fazendo pelo web. Então, você vai ver que vai ter aqui o símbolo do planeta, mundo, né? Clico sobre ele outros. Quando eu clicar sobre outros, vai aparecer, então, um ícone adicional do que já estava desde o ano passado. Então, você tem repositório de vídeos, você tem centro de mídias, você tem Google Classroom, e aí você tem agora o Além da Escola. Este é o caminho, tanto você, professor, quanto o aluno. Você vai clicar aqui no Além da Escola. Quando você clicar no Além da Escola, para você, professor, vai aparecer uma outra tela. Nessa tela, ele tem uma tela inicial que apresenta algumas coisas. Então, o que é o Além da Escola? Se eu clicar sobre ele, Além da Escola, vai aparecer para mim, então, uma informação sobre ele e um link para você acessar o caderno do aluno por meio desse caminho. Então, aqui você já tem também acesso ao caderno do aluno. Retornando à tela anterior, o segundo ícone, apoio à aprendizagem, é onde você vai encontrar as trilhas formativas, as atividades dos estudantes, que estão aqui separadas por componente curricular, língua portuguesa e matemática. Vou entrar em um apenas para a gente só olhar. Então, quando eu clico em língua portuguesa, ele me abre uma nova aba, e nessa nova aba, eu tenho, então, as semanas organizadas. Pergunta, em que semana nós estamos? Na semana que os seus estudantes estão. Lembra que o ensino é totalmente híbrido e ele é assíncrono. Não tem horário fixo para o estudante fazer, não tem critério. Então, por exemplo, você teve a turma atribuída e o seu estudante ainda não fez a atividade da primeira semana. Então, qual é a semana que ele vai fazer? A atividade da primeira semana. Então, você vai orientar o estudante a entrar lá na primeira semana e fazer a atividade da primeira semana. Então, eu clico na primeira semana, ou semana 1, e aí, para você, professor, vai aparecer as orientações e o percurso formativo de todas as turmas, 6º ano, 7º ano, 8º ano, e aí tem o nosso aprendizap. O aprendizap é um outro detalhe importante para quem tem turmas do 9º ano, que especificamente para o aprendizap, os estudantes acessam os materiais num número de celular que foi atribuído para eles. Então, a gente também vai ter que ter um momento para fazer essa vivência do aprendizap. Mas o aprendizap, ele é uma plataforma educativa autoinstrucional, assim como a Khan Acadêmica, Descomplica, etc. e tal. Só que ele funciona com o mesmo esquema daquelas secretárias eletrônicas de WhatsApp das empresas. Então, você vai lá falar com uma determinada empresa, um banco, né? Como que é o nome lá da Bia, né? Você vai falar com a Bia, você tem um WhatsApp lá, tem o Bob, tem todo mundo. Agora, gente, a tendência é você falar com o robô no celular. Cuidado, né? Já estava brincando isso com as colegas nossas lá, falei, daqui a pouco os robôs mesmo vão falar assim, a gente não quer mais falar com você, a gente vai conversar sozinhos, a gente vai dar um jeito de sumir com vocês da face da Terra. E aí, então, o que acontece? O aprendizado é a mesma coisa. O aluno recebe um material, e lá junto com o material, ele tem a comanda. Digite tal coisa para responder, aí você vai respondendo e você vai interagindo com o próprio robô. É um pouquinho mais complicado para o professor, essa orientação, porque você não tem acesso ao que aparece para o aluno, a não ser que o aluno tire um print da tela para você. Então, é um pouquinho desafiador. É uma experiência que a SEDUC está fazendo, e por causa disso que ele está sendo apenas aplicado para os 9º anos. Bom?
E aí, sobre aprendizado, depois a gente fala um pouquinho mais, porque senão a gente não consegue concluir. Então, aqui tem as turmas. Para cada uma dessas turmas, então, você tem o conteúdo, que é, ou ele vai assistir uma aula que já está gravada no centro de mídias, ou ele vai ler o material. Então, é a parte do conteúdo propriamente dito. Depois tem os exercícios, que são as tarefas que eles vão fazer. Esses exercícios são feitos nas plataformas parceiras. Alguns de vocês já mandaram no privado para mim muitas dúvidas, porque às vezes a gente clica, por exemplo, vou clicar aqui, vou clicar em exercícios do 6º ano. Aí tá lá, praticar notícias e outros gêneros jornalísticos. E aí tem ali o botão de exercício. A hora que eu clico em exercícios, ele vai colocar ali, carregar a aula, fica carregando, e de repente, opa, deu pau. Erro. O que apareceu? Não, quebrou a página. A gente já fez essa notificação para a SEDUC para saber o que é que está acontecendo. Porém, se você clicar nesse botãozinho azul, abrir site em nova janela, ele direciona para a plataforma. Tá bom? Então, alguns de vocês têm relatado, até mesmo os estudantes, que estão falando, mas eu não consigo acessar, professor, não sei o que, isso aqui, então, vai aparecer aquele botãozinho ali. Então, vou até voltar aqui para mostrar para vocês. Ó. Então, vai aparecer esse botãozinho de erro. Janaína, você levantou a mão. Pode falar. Marcos, eu não sei se você falou e eu não ouvi, mas só o professor que tiver a aula atribuída é que vai ter acesso a isso daí lá no centro de mídias? Nós, da gestão, não temos acesso? Só o professor com... Bom... Porque eu tentei Boa entrar pergunta, agora... Janaína, eu acho que não, porque nós também não temos, eu tive que pedir a gentileza do professor, seria a senha dele para entrar pela conta do professor. Então, eu tentei entrar agora também, com o meu perfil, e também não deu. Aí, por isso que eu achei que... Então, tá, era isso. Obrigada, Marcos. Mas de qualquer forma, eu vou anotar. É só quem tem acesso às turmas mesmo, porque nós estamos inscritos lá, porque eu tenho as minhas turmas, eu tenho 3 turmas, F, G e H. Aí eu clico nelas e entro, então é só quem tem aula lá mesmo, que pode ter acesso. Esse é um ponto de atenção que a gente precisa, sempre nas oportunidades que nós tivemos de repassar essas informações para a SEDUC, que a gente precisa fazer, né? Porque é tão importante quanto os professores da turma têm acesso, são também os gestores e nós formadores, né? Para a gente poder também estar apoiando vocês e os gestores estarem apoiando os professores na execução do projeto. Então, é um ponto de atenção. Os gestores também têm, no caso. Eu falo assim, e acho que os Proatecs, eu acho que sim, eles devem ter sim nessa parte. Eu falo assim, inclusive... Mas então, a Janaína mesmo está dizendo que ela não tem acesso. Talvez, então, só com o perfil do professor coordenador, mas eu vou me informar sobre isso, para eu poder dar a resposta correta para vocês. Por isso que eu até já anotei aqui, para eu verificar essa informação e dar a informação correta para vocês, tá? Bom, e aí, então, eu estou falando muita coisa, mas se a gente for resumir o que é o programa, é um programa que visa estender um pouquinho a jornada do aluno em relação ao desenvolvimento de aprendizagem. Isso é feito durante toda a semana, na maior parte das vezes, o aluno interagindo sozinho com a ferramenta, mas a importância de ter um professor orientador, porque o aluno não vai saber fazer isso do nada, ele nunca aprendeu a interagir sozinho com uma ferramenta, então precisa de um professor com mais experiência, para ajudar o aluno a entender que ele tem que entrar todos os dias, que ele tem que ficar 1h30, 1h45 minutos interagindo com a ferramenta, quais são as telas que ele tem que percorrer, qual é o caminho que ele tem que percorrer, qual é a tarefa que ele tem que fazer naquela semana. Esse trabalho é o trabalho de vocês como orientador.
Então, todo o programa, ele percorre esta característica, e a segunda característica que vai ser implementada nas próximas semanas, que é o desenvolvimento de missões. As missões são projetos que o aluno vai ser convidado a fazer em grupo. Naquele grupo, eles vão escolher um tema, vão fazer um projeto, e é como se fosse uma eletiva. Eles vão fazer um percurso formativo, um projeto, e vai ter uma culminância onde eles vão apresentar esse resultado, em uma oportunidade. E a SEDUC está trabalhando na perspectiva de dar premiações, fazer eventos, fazer algumas coisas. O que a gente já sabe de antemão é que a SEDUC está pretendendo fazer, ao final do ano, a terceira edição do Movimento Inova, que agrega muitas coisas que acontecem na SEDUC. Foi muito bonito. Em 2020, nós participamos de uma maneira um pouco de forma virtual, mas em 2019 nós fomos presencialmente, inclusive levamos alunos aqui da Regional de Andradina. É uma coisa fantástica. Oficinas, feira de ciências, vivências, práticas, palestras, teve youtuber, teve um monte de coisa que aconteceu. Inclusive, tem até a programação do Esquenta Expo Inova, que é o nome que eles vão dar para esse ano. A gente imagina que vai ter um espaço destinado para os alunos apresentarem as práticas. E eu já quero até falar, eu posso falar com muita tranquilidade, porque eu sei que a nossa dirigente, professora Selênia, é a primeira a incentivar as nossas escolas, tá? Assim como na edição de 2019, nós somos a única regional, mesmo as que são da capital, nós somos a única que teve autorização para levar um ônibus fechado de 40 alunos, cada um apresentando uma coisa diferente lá no Movimento Nova. Nós temos certeza que nossa dirigente vai fazer de tudo para que a gente também leve os nossos alunos, ou alguns dos projetos dos nossos alunos, para fazer essa exposição também nessa oportunidade lá em São Paulo, tá? Então, eu já quero trazer algumas perspectivas interessantes para vocês em relação a isso daí. E para os nossos alunos é algo fantástico, gente. Alguns hoje já são ex-alunos e eles, por exemplo, nós temos alguns ex-alunos que participaram de todas essas atividades, esses eventos, e querem ser os apresentadores das feiras de ciências que nós vamos fazer. Então, é muito importante para os alunos. Podem ter certeza que, principalmente, aquele menino que detesta a aula de matemática e de português, mas se você falar para ele fazer um projeto que ele vai botar a mão na massa, vai montar uma maquete, vai fazer um joguinho, vai fazer alguma coisa, ele vai se motivar para fazer, tá? E é ali onde a gente consegue se aproximar mais do nosso estudante, tá? Então, às vezes, para ele vai parecer lúdico, mas para nós a gente tem muita intencionalidade em cada coisa que nós estamos propondo. E eu vou, então, terminar essa parte dos slides, apresentando para vocês. Então, esses slides vão ser enviados para vocês, apresentando nessa primeira tela todas as formações que já aconteceram no Centro de Mídias e que estão disponíveis também no repositório, mas eu já facilitei o acesso para vocês. Eu peguei o link de todas elas, já coloquei aqui. Algumas dessas formações, elas são de poucos minutos. 7 minutos, 10 minutos, 11 minutos, então dá para você fazer uma formação bem rápida. Algumas têm 30 minutos e algumas têm mais de 1 hora, ok? Estou pedindo para vocês acessarem? Não entendam dessa forma, tá? Eu estou apenas disponibilizando, assim como eu vou disponibilizar o link de todos os materiais, para que ao longo desse percurso, a gente vá se apropriando um pouquinho mais cada dia, um pouquinho mais cada semana, dos objetivos do projeto. Então, aqui a gente tem as lives com as principais características da estrutura do projeto, e aí a gente tem as lives que apresentam as orientações de como usar as plataformas parceiras. Então,
Você que está lá com muita dúvida de como que você vai fazer a orientação dos estudantes para eles desenvolverem as missões, clica nessa live. Se você está lá com muita dúvida de como que você vai orientar os estudantes do 9º ano que vão interagir com o aprendizado, tem essa live que faz a orientação para você. Se você está com muita dúvida sobre como que a gente vai usar o Descomplica, tem a live para explicar só sobre o Descomplica, como é que a gente utiliza. A outra sobre o Khan acadêmico, tá bom? Então, a gente tem live para dar e vender. Eu não quero, eu não quero passar uma angústia para vocês, pelo amor de Deus, porque não é essa a intenção, tá? Mas, ao mesmo tempo, vocês, às vezes, nos procuram no privado lá e falam assim, mas como é que a gente faz? Como é que a gente faz? A gente, às vezes, quer buscar um conteúdo e tem link perdido até, se eu cavar um buraco lá no meio da terra, vou achar um link perdido ali. Então, eu tenho que ficar caçando onde é que está, parece uma mapa da mina. Não, está tudo aqui. O que existe até ontem está tudo aqui. Então, já tem, pelo menos vocês têm um documento que traz para vocês o apanhado até o momento de hoje. Quando vocês precisarem, vocês podem acessar por meio desse material que eu vou enviar para vocês no grupo e acessar o link correspondente àquilo que você quer tirar uma dúvida, bom? E lembrando, pessoal, muito importante, nosso grupo é um grupo, vamos praticar entre nós aquilo que nós estamos pretendendo praticar entre os estudantes? Nosso grupo é um grupo em que a gente quer que cada um de vocês contribua com o conhecimento que vocês tiverem acerca de alguma aprendizagem. Nada é tão insignificante que não vale a pena ser compartilhado, tá bom? Então, usem o grupo, abusem, façam perguntas, tirem as dúvidas uns dos outros e se movimentem para isso, para vocês poderem se articular. Em sequência, a gente tem o link dos materiais pedagógicos, então, o caderno do aluno, o caderno do professor, a matriz de língua portuguesa, a matriz de matemática, o caderno de missões, um FAQ, que é um documento que, esse FAQ eu vou abrir para vocês, tá? Faço questão de abrir, que é para mostrar e vou explicar para vocês esse FAQ, que eu acho que vai ser importante também. A gente queria fazer um para o Protec, o Henrique está até aqui do meu lado, eu falei para o Henrique, a gente precisa fazer um FAQ do Protec, tá? E ele vem nessa perspectiva. A gente vai fazer. Tá? A gente está dando risada aqui, porque, por exemplo, eu estou com a minha agenda cheia até o dia 9 de julho, não tem um dia único que eu não tenho alguma coisa marcada para fazer, entendeu? Então, eu estou me sentindo como aquele médico que o paciente liga para marcar uma consulta, e aí o médico fala assim para o paciente, eu tenho agenda só para outubro, tá? Porque é incrível, gente, não é só vocês. Às vezes vocês olham com cara feia pra gente, vocês ficam bravos, porque a diretoria de ensino, porque esse supervisor, porque PCNP, porque esse povo vem para a escola e só fica dando trabalho pra gente. A gente também, tá? Então, eu gostaria que vocês nos acolhessem também, porque a gente está junto com vocês nessa loucura que está sendo o semestre e o ano letivo. Mas, ao mesmo tempo, uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande de estar participando disso. A gente teve a oportunidade em algumas escolas, e não sei se vocês, todos os professores, já estão em 2 escolas, mas agora, o touchscreen, a TV de 60 polegadas, que você bota o dedinho lá e faz as coisas no dedinho, e as webcams, e os computadores chegando na escola novo, gente, nós vamos ter uma escola magnífica esperando a gente mais para frente, e eu espero que todos vocês fiquem muito animados, muito ansiosos por vocês poderem vivenciar isso tudo, tá? Então, o que é esse FAQ que eu estou mostrando para vocês? É um documento que ele se propõe a ser um tira-dúvidas rápido. Então, ele vai ter várias perguntas sobre chip, sobre prazo, sobre coleta de classe, sobre tudo quanto é coisa. E ele é um documento que ele não é fixo.
ele é um documento dinâmico. Significa dizer que, à medida que outras dúvidas vão surgindo, e eles vão respondendo, eles vão alimentando esse documento. Portanto, não adianta você baixar, você até pode baixar para ter ele salvo no seu computador, mas você pode e deve, constantemente, semanalmente, acessar novamente o documento, porque cada vez que você acessar, provavelmente vai ter uma dúvida resolvida. Então, às vezes vocês mandam muitas dúvidas para a gente, igual aqui, só de hoje da nossa conversa, eu separei 3. E aí a gente vai fazer essa ponte entre vocês e a equipe que está propondo o programa em São Paulo. E se é uma dúvida recorrente que eles recebem, eles transformam isso num FAQ e colocam aqui depois. Tá? Então, nenhuma dúvida deve ser desprezada. Tudo que vocês sentirem necessidade, tudo que vocês tiverem dificuldade, contem com a gente. Às vezes vocês sabem que a gente não consegue fazer imediatamente a solução de algum problema, às vezes tem alguns problemas que fogem da nossa alçada, mas uma coisa vocês podem ter certeza, que a gente se empenha ao máximo para tentar se aproximar e contribuir para vocês. Bom, então esse aqui é o FAQ. Eu vou passar rapidinho a palavra para o PCNP Orenci, ele vai querer falar um pouquinho com vocês também, e aí depois eu retomo para a gente fazer a finalização do nosso encontro. Então, Orenci, seja bem-vindo, a palavra está com você. Boa tarde, bom dia, nossa senhora. Até a gente está se perdendo aqui. Eu tive que sair da reunião aqui rapidinho, e para acompanhar uma live da FECESP, né, sobre a 8ª FECESP, e aí, assim, eu vou pedir desculpa se essa informação, de repente, já foi comentada aqui na reunião, porque eu recebi no momento agora, né, então, antes da gente dizer aquela frase agradável, tipo, sextou, a gente, só para informação, eu vou colocar ali no grupo, nesse grupo aí, que é do Além Escola, que chegou agora uma demanda, né, pelo menos eu entendi que para nós agora chegou essa demandinha, que tem uma live agora, às 13 horas, das 13 às 14, sobre Além da Escola, primeiros passos do programa. Então, lá no canal Gestão, eu vou enviar o folder aí no grupo. Então, assim, mais uma live sobre informações do programa aí, Além Escola. Então, o público-alvo são os professores, né, e o trio gestor, né. Então, assim, só essa informação antes de terminar. Me desculpem se de repente já foi comentada na reunião. Eu entendi, parece que não tinha sido comentado porque eu não estava participando da reunião. Só para como lembrete, essa live agora às 13 horas, das 13 às 14, no canal Gestão. Além da Escola, primeiros passos no programa. Ok? Obrigado, Marcos. Só isso. Obrigado, Orenci. Pessoal, estamos abertos aqui a dúvidas, sugestões, conversas. Alguém quer complementar, falar alguma coisa? Ô, Marcos, eu tenho uma dúvida. No Missões, no caderno Missões, o projeto, eu tenho 4 turmas, cada turma com 10 alunos. Esse projeto vai ser realizado pelos 10 alunos ou cada um vai desenvolver o seu? Os 10 alunos vão ter que escolher a missão. É uma missão para o grupo. Um trabalho uma missão para o grupo. Aí, no caderno Missões, tem alguns projetos, ideias de algum projeto, e eles vão escolher dentro uma que eles vão realizar. E aí os 10 alunos vão fazer então eles vão, no final do projeto, cada um desses grupos vão receber R$300 para tirar o projeto do papel. É isso? Você está falando. Não. Mas essa é a ideia, de vir via PDDE da escola, um valor de R$300, que, dependendo do projeto, pode não ser muito, né? A gente sabe que R$300, às vezes, para um projeto, não é tanto. Por isso que a gente tem que pensar, então, em como que a gente pode propor esse produto para viabilizar que ele saia do papel e que ele aconteça. Eu vou compartilhar
Vou abrir a tela do cardápio, então, para vocês. Já que você está com essa dúvida, acho que tem muita gente aqui que também ainda não conhece, né? Deixa eu mostrar aqui o cardápio para vocês. Vai para vocês, só que mesmo assim eu vou mostrar agora rapidinho. Deixa eu só pegar aqui. Eu acho que está na nossa apresentação. Deixa eu ir na apresentação. É mais fácil. Até eu, gente, tá vendo? Ó? Tem que ir na apresentação, porque na apresentação é mais fácil. Deixa eu correr a apresentação aqui até o final. Opa, foi muito. Volta. Catálogo de missões, está aqui. Então, deixa eu abrir esse documento aqui para vocês. Aí a gente vai ver, então, algumas... Eu gostei muito. Vocês sabem que eu sou muito... Bom, acho que nem todos vocês conhecem, né? Mas eu gosto muito de projeto. Então, para mim, a escola só tem vida se for para a gente fazer bagunça na escola, como os alunos dizem, né? Porque para os alunos, eles vêm dessa forma. A gente sempre tem uma intencionalidade, mas eles vêm dessa forma. Então, ó, esse aqui é um catálogo que vem com as do projeto, poucas emendas. Não é o caderno de missões. O caderno de missões tem 500 páginas, vocês já sabem. Só um minutinho, eu estou com um problema aqui na tela. Deixa eu voltar de novo. Pronto. Então, aqui é legal, é uma leitura rápida, vocês conseguem fazer. Então, ó, uma das missões, Construindo a Ponte. Ele é voltado para alunos do 8º e 9º anos, de linguagens, e aí ele vai ter, então, a missão valoriza os estudantes mais velhos dos anos finais, para oferecer a oportunidade de criar um guia prático de adaptação à nova etapa escolar dos alunos dos 6º e 7º anos. Então, eles vão refletir sobre as experiências, pesquisar textos, conduzir enquetes, ler literatura juvenil. Então, eles têm algumas comandas para fazer nesse projeto. Cria e publica um guia para estudantes mais jovens. Aí tem outro projeto aqui, 2, Criando a Minha Nota. Então, cada um deles tem uma ementa. Então, quem que vai fazer esse projeto do Criando uma Nota aqui? Então, eles vão fazer um processo de criar regras, procedimentos e práticas para a sala de aula e para a escola, para ser uma maneira poderosa de ajudar e apropriar o seu processo de aprendizagem e construir uma cultura onde o estudante, com sua voz e liderança, é central. Estudantes exploram ideias sobre justiça, mentalidade de crescimento e aprendizagem através de trabalho cooperativo em grupos, com finalidade de planejar e testar as melhores regras para dar notas que atendam aos critérios co-criados por eles. Os estudantes usarão dados de uma amostra para calcular notas de acordo com as diferentes regras e formas de dar notas e criarão apresentações para mostrar essas regras e procedimentos selecionados. Aí tem um aqui com focos em ciências humanas, ó, construindo nossa pegada ecológica. Aí depois nós temos erguendo nossas vozes. Aí tem, ó, fotojornalistas da comunidade, leis disfuncionais, história em análise, do mundo, parábolas do empreendedorismo, transformando espaços. Então, são projetos que já têm algumas trilhas pré-definidas. Isso não impede que você, como professor, como a principal característica de um bom professor, que você traga o seu jeito de fazer, modificando, alterando, ampliando, fazendo recortes, juntando as coisas, tá? Mas tudo isso é feito, o grupo vai ter que escolher uma missão e o grupo vai ter que desenvolver essa missão juntos, cada um, a gente vai ter que pensar em atribuição de tarefas para cada um. Então, todo esse movimento que a gente ainda vai fazer uma formação presencial focada nisso, para a gente fazer essas vivências e explicar melhor aquilo que eu estou tentando reduzir em poucas palavras. Ajudei, Fabiana? Sim, muito obrigada, Marcos. Eu não tive acesso a esses materiais ainda, porque eu fui atribuída agora, tá? E aí, por isso que eu tenho dúvidas. Mas esse final de semana eu vou... Tá, para de pedir desculpa, gente. Tá? Não tem que... Gente, não existe isso. Desculpa, porque eu cheguei agora. Tá todo mundo chegando agora. Tá todo mundo na mesma situação. Fiquem à vontade, tá?
Eu tenho umas perguntas aqui no chat, que eu, então, vou passar para fazer uma leitura aqui para a gente responder o pessoal. O Vitor Souza fala assim: Marcos, estou tendo muita dificuldade para fazer os alunos entrarem nas aulas de orientação e para fazer com que eles façam as atividades do CMSP. Como proceder? Então, essa dificuldade sua não é diferente da dificuldade que o professor, no componente curricular dele, está tendo. Esse é um grande desafio nosso. Aliás, desde março do ano passado, o nosso principal desafio é o estudante participar, não é? Então, o que nós podemos fazer, além do que já está sendo feito? Eu acho que um pontapé inicial é a gente tentar ler um pouquinho aquele material, e a gente vai fazer a formação presencial com vocês, ler um pouquinho aquele caderno do professor, porque ele tem algumas estratégias de engajamento dos estudantes. Ele vai trazer algumas sugestões de como você vai fazer alguns convites para o estudante. Você pode perguntar para mim, Vitor, se eu aplicar essas estratégias, eu vou ter a garantia de que eu vou conseguir engajar todos os estudantes? A resposta é não. Não se tem nenhuma garantia de nada. Entretanto, a gente sabe que existem algumas estratégias que favorecem melhor. E se a gente fez algumas estratégias e não deu certo, por que não experimentar algumas outras? A gente vai ter uma formação sobre essas estratégias, mas como ainda vai ter alguns dias antes para essa formação, minha sugestão é que você dá uma olhadinha lá. Eu nem vou falar o que são, eu vou deixar a curiosidade de vocês. Olhem lá, tem um anexo do caderno do professor, a hora que termina, ele vai ter lá algumas dinâmicas e algumas estratégias que eles sugerem que vocês apliquem e adaptem à necessidade de vocês. Bom? Deixa eu ver quem mais aqui. A Suzy está falando que o professor coordenador consegue acessar as trilhas. Então, eu acredito que quem não consegue acessar as trilhas é o perfil de vice-diretor e diretor, mas eu vou confirmar para vocês. O Adriano, chique, só que a consulta do prof é sempre grátis, concordam? Adriano, você poderia explicar essa pergunta? Eu não consegui entender. Em que contexto você está falando? Você está conosco ainda? Aqui. Tá me ouvindo agora? Agora eu estou. Bom dia, Adriano. Queimou a placa do som aqui do aparelho. Ô, rapaz. É o seguinte, eu achei muito chique você falar aquilo lá, né, de se sentir um doutor, mas eu caí numa realidade tão drástica aqui, porque as consultas que nós damos, elas sempre são grátis. Mas e você tá falando coisas além daquilo que te pagam para falar, que é como o PCNP, mas que nos incentivam bastante mesmo, e que também foi grátis. Tá bom. Para a gente rir um pouquinho. Entendi. Grátis não é. Na verdade, a recompensa já está vindo aqui com vocês, tá? A gente... Eu gostaria que vocês tivessem a oportunidade de vivenciar algumas coisas em outras regionais, para vocês verem o quanto que aqui a gente, na verdade, tenta se aproximar bastante de vocês, dando essa perspectiva. Então, por exemplo, só para vocês terem um exemplo, nós não temos ninguém contratado especificamente pela regional para trabalhar com esses projetos, né? Então, a gente que se propõe mesmo, a gente junta um grupo, sempre nós estamos trabalhando unidos para trabalhar e para apoiar vocês nesses projetos, a gente aprende junto, muitas vezes a gente passa horas aqui estudando, lendo tudo, para depois a gente fazer essa formação para vocês. Então, e aí, o que nos pagam mesmo, né, Adriana? Acho que é a mesma coisa de vocês como professores. Paga é o carinho dos alunos, e aí é a mesma coisa, o carinho de vocês, o retorno de vocês, essa compreensão de vocês sobre tudo isso que a gente está fazendo, né? Não é nada fácil, o contexto que nós estamos vivendo já é difícil por si só, e a educação, o formato da educação que nós estamos imersos,
ninguém pediu para estar fazendo desse jeito, ninguém pediu para estar vivenciando o que a gente está vivenciando nas nossas aulas remotas. Tudo isso traz uma angústia, traz um peso, traz um problema tão grande, né? Tantas possibilidades de adoecimento, principalmente psicológico. Eu acho que se a gente fazer igual você fez, né? Levar um pouquinho na esportiva, trazer um sorriso, trazer um momento agradável, já é bastante significativo e apoiam a gente, todos nós, né? A gente se apoia nisso daí. Pessoal, uma última coisa que eu queria falar para vocês, que eu acho que eu tinha esquecido. O Vitor também tem uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Como monitorar para saber se os alunos estão fazendo as atividades? Onde ver? Vai estar disponível no perfil da sede, lá no centro de mídias da sede. Até o presente momento, eu não tive acesso. Então, eu não consigo orientar ainda. Mas eu acredito que nos próximos dias a gente vai ter esse acesso, e aí, na formação presencial que nós vamos começar a fazer com vocês na escola, vai aparecer isso daí, tá? E aí, pessoal, no grupo, lá no WhatsApp, eu vou enviar essa apresentação, mas depois do almoço, para vocês poderem almoçar, ficar tranquilos, nós vamos enviar um formulário da avaliação deste encontro. Eu estive numa escola, e aí eu conversei com uma professora dessa escola, e aí eu comentei algumas coisas que ela tinha pedido numa das avaliações do ano passado, da ATPC do ano passado. E aí eu mostrei para ela, olha, tudo isso que você pediu naquela ATPC do ano passado, a gente fez nessas e nessas ocasiões. Ela falou assim, nossa, vocês leram as respostas que a gente deu lá no formulário? Com certeza. Se a gente não fizer isso, a nossa dirigente mata a gente, porque é justamente aquilo que vocês pontuam nos questionários que vira uma demanda formativa. O encontro de hoje só saiu porque vocês colocaram ali que vocês estavam muito perdidos e que não tinham muitos não tinham nenhuma informação sobre o programa. E aí, o que eu conversei com a professora Selene? Olha, não dá para esperar a formação presencial. A gente precisa, mesmo que seja por forma de convite, e a gente grave para quem não puder participar, mas garantir que a gente tenha um primeiro momento, que a gente faça essa primeira leitura com vocês, e que traga um pouquinho de tranquilidade, de conforto para vocês entenderem como que é o movimento. Então, o que é meu pedido para vocês? Não ignorem. Vão agora lá, depois do almoço, clica no link do formulário, responda a avaliação, são 2 perguntinhas só, que é para você avaliar o formato e qual a sua sugestão. Ali, eu quero que você seja muito sincero, porque daquilo que você colocar, inclusive como sugestão ou crítica, vai nos orientar a nos aproximar de você, professor. Então, eu quero dar essa tranquilidade para vocês saberem que tudo que vocês estão colocando ali está sendo visto. Nós lemos uma por uma das respostas, e isso vira pauta de reunião de núcleo pedagógico, onde a gente apresenta os resultados, e lá a gente discute as novas formações, tá? Então, esse é o nosso compromisso com vocês. E eu quero agradecer imensamente, eu fiquei surpreso pelo tamanho do público que nós estamos aqui, para mim, que deu praticamente 90% dos professores estão aqui, fico muito feliz, eu quero que vocês também se sintam muito contentes desse momento, espero que tenha sido um pouco proveitoso para vocês, quero então agora desejar que vocês tenham um restinho de sexta-feira com muita saúde e paz, e um ótimo final de semana, que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês fiquem bem, e vamos lá, vamos junto que vai dar tudo certo, a gente vai vencer mais uma tarefa. Um beijo, um abraço no coração de todo mundo, gente. Vamos almoçar agora? Beijão, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.